Olá, galera do canal de filosofia do professor Benê França. Muito agradecido por sua participação, muito agradecido pelo seu envolvimento. Este canal de filosofia está a seu serviço. Muito bem, conforme nós já postamos 4 vídeos no intuito de esclarecermos como ler textos complexos, ler e compreender textos teóricos. Nesse sentido, os textos teóricos, os textos complexos, necessitam de uma técnica, de um certo rigor. Primeiramente, um lugar apropriado. Segundo momento, condições que otimizem a capacidade de ler e captar as informações de um texto difícil. Nós estamos dando essas dicas porque muitos dos textos filosóficos, dos textos científicos, são textos teóricos, que exigem um nível de abstração, que tem um raciocínio muitas vezes difuso, bem diferente dos textos tradicionais. Então, dentro dessa perspectiva, as nossas recomendações. Primeiro vídeo, nós fizemos uma introdução geral, tratando do que é o texto teórico, quais as suas principais características e, por último, demos uma técnica, como delimitar a unidade de leitura. Ou seja, o texto é extenso e o texto não me é acessível, então eu posso lê-lo por partes. Essas partes se chamam unidade de leitura. Segundo texto. O segundo texto nós já mergulhamos a respeito de um de 3 grandes itens que devem ser investigados na primeira abordagem, a chamada análise textual. A primeira é baseada na pesquisa biográfica, na pesquisa que envolve 2 variáveis. 1, a formação acadêmica. 2, a experiência profissional. E aí tomamos como exemplo o nosso grande amigo Luzimar Goulart Gouveia. Aproveita o ensejo, olha aqui que beleza, professor Luzimar Goulart Gouveia. No nosso vídeo, por questões de não termos um recurso apropriado, nós não fizemos a exposição das obras do professor Luzimar. Hoje eu estou utilizando o celular da minha esposa, Gislaine Silva de França. Ela está sem ver o celular, para que vocês pudessem ver com maior detalhe o livro do professor Luzimar. A Poesia Usina, publicada pela editora, editora Casa Cultura. A editora Casa Cultura fica em Taubaté, interior de São Paulo. Olha a outra obra do professor Luzimar. Olha que capa linda! Luzimar Goulart Gouveia. Olha que beleza! Mais uma publicação pela editora Casa Cultura, conforme nós comentamos lá, o título, olha que título, professor Luzimar, o que é isso? O grande professor Luzimar, dedicatória ao amigo professor Benê, Poemas Vagabundos. E aqui, baseado na sua dissertação de mestrado, o grande Sherlock Holmes, da cultura caipira, da cultura sertaneja, um dos maiores pesquisadores, professor Luzimar, aqui defendeu a dissertação de mestrado com base em 2 grandes nomes, Monteiro Lobato e Mazzaropi, para poder tratar o imaginário caipira. Uma outra publicação da mesma editora, Casa Cultura. Olha que beleza! Nosso amigo professor Luzimar, 3 livros a quem dedicamos o nosso abraço e o nosso carinho. Isto foi na segunda parte. Na terceira parte, nós tratamos em 2 microvídeos. A intenção, na verdade, era produzir um único vídeo.
Mas conforme nós comentamos, os nossos recursos são bastante limitados. Eu estou utilizando um notebook de uma certa marca, comprado há quase 4 anos atrás, já está com seu armazenamento esgotado, totalmente limitado. E aí, como ele só pode compilar poucas informações na forma de vídeo, então o que eu faço? Eu monto no notebook, utilizando o editor da Microsoft. Depois eu vou salvando aqueles conteúdos em um HD externo. Depois eu faço a compilação, transformo em vídeo e aí vou fazendo novas montagens, pego o que eu já montei anteriormente, agrupo e assim eu vou agrupando pacotinhos. Um pacotinho dentro do pacotinho, um outro pacotinho dentro do outro pacotinho e assim foi. Só que conforme vocês viram, a última parte que nós tratamos e disponibilizamos no dia 13 de junho, 2 vídeos seguidos, a última parte, na verdade, era uma continuidade da parte 3. Então, na parte 3, nós fizemos apenas a abertura geral para tratarmos de 2 grandes assuntos. Assunto 2. A questão da pesquisa lexical, também chamada de esclarecimento de vocabulário. E alguns professores de metodologia e de leitura e produção de textos, comunicação e expressão, comunicação empresarial, gostam de chamar isso de limpeza textual. Ali, todas as informações concernentes às dificuldades de língua, domínio de linguagem, devem ser sanadas. E ali nós recomendamos algumas fontes eletrônicas e pelo menos uma fonte impressa, entre outras que poderiam ser pesquisadas no intuito de esclarecer aquele conteúdo. A quarta parte, utilizando o PowerPoint da Microsoft, do pacote Office, nós fizemos então a compilação de áudio e imagem com o texto. O texto tratando sobre a grande obra do professor Antônio Joaquim Severino, Diretrizes para a Leitura, Análise e Interpretação de Textos. Benê, você vai começar hoje a segunda abordagem? Sim, mas é lógico! A segunda abordagem está vinculada à primeira. Na primeira, nós vimos, por meio dos vídeos, parte 1, 2, 3, 4, nós vimos a seguinte coisa. Para entendermos um texto, é preciso saber quem é o escritor, quem é a escritora. Daí a importância de vislumbrarmos a formação acadêmica e a experiência profissional. 2. Quem escreve utiliza verbetes, conceitos, teorias, outros pensadores e pensadoras no intuito de validar, corroborar uma argumentação ou refutar, ou seja, contestar uma argumentação, invalidar uma tese, por exemplo. E nesse sentido, não podemos deixar essas informações soltas. Temos que captá-las em sua essência. Verbete, o conceito, termo emprestado das ciências, da filosofia, das tecnologias. Temos que também mergulhar sobre todas as teorias citadas, científicas, históricas, culturais, religiosas, antropológicas, psicológicas, tudo que estiver no texto está vinculado à questão da argumentação. E maravilha! Datas históricas. Ninguém explicita uma informação no texto à toa. E, lógico, por último, a esquematização. Nós vimos então que a esquematização é apenas para a gente ter em nossa mente um ordenamento lógico, para compreendermos a sequência lógica estrutural do texto, como o nosso autor, como a nossa autora desenvolve as informações tratadas da mesma forma que originalmente essa pessoa escritora pensou e desenvolveu. No vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre análise textual. Conforme já dissemos, está vinculada à primeira. Alguém gosta de perguntar, Benê, quanto tempo eu gasto para fazer uma boa análise textual?
Eu sou meio meticuloso, vocês viram lá. Para investigar a vida do professor Luzimar Goulart Gouveia, utilizamos 5 fontes. Vocês viram? 5 fontes. Dá trabalho? Dá trabalho. É a coleta da informação, é a documentação, indicação do link, o registro de acordo com a Lei 9610/98, acompanhado das recomendações metodológicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, norma 10.520 de 2002. Dá trabalho. Beleza, mas isso dá trabalho demais. Dá trabalho. Uma coisa muito bem feita só se faz uma vez. Uma coisa feita pela metade tem que ser refeita. E como a grande questão dos estudantes, das estudantes brasileiros, brasileiras, é a questão da exiguidade do tempo, nada mais justo do que fazermos uma coisa muito bem feita. Professor Benê, então a análise textual, primeira abordagem, ela vai influenciar diretamente a segunda abordagem, a análise temática? Sim! Já dizia o professor Antônio Joaquim Severino no livro Metodologia do Trabalho Científico. Então, dentro dessa linhagem explanada, nós vamos então fazermos 4 perguntinhas. Aqui, gostoso, 4 perguntinhas. 4 perguntinhas. A análise temática se estrutura em 4 perguntas. Pergunta 1. Pergunta 2. Pergunta 3. Pergunta 4. Na pergunta 1, do que o texto fala? A minha intenção é extrair o tema, o assunto, o qual deve ser documentado com poucas palavras, no máximo uma linha. Se nós pegarmos o texto do professor Antônio Joaquim Severino, Diretrizes para Leitura, Análise e Interpretação de Textos, a nossa pergunta é: do que o texto do professor Antônio Joaquim Severino fala? Em uma única linha, na menor quantidade de palavras, eu vou explicar isto. Pergunta 2. O que levou o autor a escrever sobre este assunto? Quando eu faço essa pergunta, eu estou atrás das intenções, das forças internas mobilizadoras que fizeram com que o professor Antônio Joaquim Severino, por exemplo, parasse a vida para escrever o texto Diretrizes para a Leitura, Análise e Interpretação de Textos. Pergunta 3. Qual é a solução dada para o problema investigado? Ora, eu estou aqui atrás da tese, grego tesis, proposição fundamental, que no Brasil as pessoas gostam de dizer a ideia central. Ora, em outras palavras, se nós temos um problema, pergunta 2, nós deveremos ter uma resposta, uma solução, pergunta 3. Consequentemente, em termos lógicos, cognitivos, metodológicos, há uma relação indissociável entre problema e tese. Uma pergunta gera uma resposta. Quantas linhas, Benê? Eu gosto de dizer, tomando como exemplo o texto do professor Antônio Joaquim Severino, Diretrizes para a Leitura, Análise e Interpretação de Texto. O que mobilizou as forças internas do professor Severino a escrever sobre aquele conteúdo? Se nós olharmos atentamente no texto, nós encontraremos a resposta. A tese, diante das dificuldades enfrentadas pelos estudantes no tocante à leitura e compreensão de textos teóricos, o que ele sugere? Ao ler o texto, eu vou captar essa resposta, vou documentá-la.
A última pergunta: quais argumentos foram empregados para validar essa tese como solução definitiva para o problema que fez com que o professor Severino parasse a sua vida e escrever o texto? Diretrizes para leitura, análise e interpretação de textos. É a parte mais complexa. Terei que reler o texto uma vez, 2 vezes ou até mais. Depende de cada uma. Depende das competências leitora e também escritora. Dentro dessa perspectiva, o que eu digo? Um texto, segundo um livro, e aqui, este livro, surrado, professor Ben, tá velhinho, mas é igual vinho, quanto mais velhinho, melhor, da minha ex-professora Maria Cecília Maringoni de Carvalho. Aqui em um dos textos, aquela é organizadora, ela e outros também professores que colaboraram na escrita deste livro. Ah, é, professor Benê? Sim. Pode dizer quem são? Está aqui, ó. No verso da capa, nós encontramos outros colaboradores deste livro. Então, é uma obra organizada. A organizadora é minha ex-professora Maria Cecília Maringoni de Carvalho, um grande nome da lógica, com vasta formação na Alemanha, uma das maiores professoras de lógica do Brasil e do mundo, brasileira, Maria Cecília Maringoni de Carvalho. Aqui, em um dos textos, aparece a seguinte definição, que a palavra texto vem do latim textus, que dá origem à palavra tecido. E isso nos ajuda a compreender uma coisa. Se o texto é um tecido, e na antiguidade, quando se cozinhava, cozer com S, não com Z. Com Z é fazer, Masterchef, food, alimentação. Não. Nós estamos falando do cozer com S, que é o verbo costurar. Quando se costurava no passado, tinha-se como base uma linha principal. Quem acompanha aí as pessoas fazendo crochê, tricô, já observaram essa técnica. É uma linha que é a base de todas as demais linhas. Lembra do desenho do Pica-Pau? Pica-Pau olhava uma roupa, pegava uma linha e o que acontecia? A roupa virava só linhas. É isto que você, leitor, leitora, também fará. Descobrir qual é o fio da meada. Fio da meada significa o fio do meio, o fio essencial. Nós já vimos que o fio da meada é a tese. À luz da tese, aquele argumento valida aquela resposta como solução definitiva? Se sim, separe esse argumento, que vamos chamá-los de argumento primordial. Se houver mais outros, argumentos primordiais. Primordial? Por que primordial? Eu gosto de usar esse nome em função do latim. Primus, primeiro, first. Order, de ordem. Já vimos na história da filosofia que ninguém conhece à toa. O que mobiliza o conhecimento é a necessidade. E o grande pensador Thomas Kuhn assim disse: a necessidade move o conhecimento. Ora, se somos mobilizados pela necessidade, é porque os indivíduos amam a ordem. Ordem, em grego, cosmos. O oposto da ordem é o caos, a desordem. A desordem põe em nós
restrições, limitações, saímos da zona de conforto, a zona de segurança e, consequentemente, ficamos atônitos, preocupados. Meu Deus! Meu Deus! Para recuperar isso, temos que buscar a ordem. Onde está a ordem? A ordem é a geradora da segurança, da estabilidade. Como que eu capto a ordem? Olhando a regularidade, a mecanicidade que as coisas no seu movimento natural possuem. Olhando para o texto como um tecido, vou atrás da tese. Se eu descobrir a tese, então graças a ela eu vou destrinchando todas as ideias chamadas de argumentos ou também de raciocínio, no intuito de entender se a resposta dada como solução definitiva possui plausibilidade, aceitabilidade, se entre o dito e o demonstrado os recursos implementados validam aquela ideia, dão força, sustentação àquela ideia. Se a resposta for sim, separa, argumento primordial. Se a resposta for mais ou menos, coloca lá no cantinho. Pode ser um argumento secundário, um argumento terciário, um argumento quaternário, um argumento de menor grau de importância. Quantos argumentos eu devo separar? Isso é com vocês. Normalmente eu gosto de separar de 4 a 5 grandes argumentos primordiais. À luz deles, eu consigo mapear toda a estrutura de um texto. Tema, uma linha. Problema, posso descrevê-lo em até 7 linhas. Tese, vinculada ao problema, posso descrevê-la em até 7 linhas. Argumentos, de 4 a 5 argumentos, para poder extraí-los literalmente, fazendo a chamada citação direta, norma 10.520 de 2002 da ABNT, eu posso então utilizar de 4 até 5 linhas. Aqui, argumento 1, 4 a 5 linhas, argumento 2, 4 a 5 linhas, argumento 3, 4 a 5 linhas, argumento 4, 4 a 5 linhas, argumento 5, 4 a 5 linhas. Em outras palavras, eu tenho tema, problema, tese, argumentação. 4 a 5 argumentos. Bem, nós vimos que a última etapa da análise textual é a esquematização. Qual é a última etapa da análise textual? Boa pergunta. Professor Severino responde no final do texto. Se chama resumo, ou ainda síntese. Portanto, quando alguém na sua instituição de ensino lhe pedir um resumo ou uma síntese, está solicitando que você indique o tema, o problema, a tese e os principais argumentos. Dentro de uma estrutura narracional, descritiva ou dissertativa, elencando esses 4 pontos nucleadores: tema, problema, tese, argumentação. Vai dar algo em torno de 25 a 35 linhas. Se você tiver o hábito de fazer isto, quando você for prestar um concurso público, for realizar uma avaliação baseada em um ou mais textos, não há necessidade de pegar novamente os textos e ter que lê-los todos novamente. Não. Ao fazer isto, você vai pegar a análise textual. Você já investigou a vida do autor? Você já investigou as palavras que estruturam a forma de expressar do autor? Você já compreendeu o panorama do desenvolvimento das ideias do autor, da análise textual? E agora você já tem 4 respostas dadas. Já sabe qual que é o tema ou o assunto, já sabe qual que é o problema, você já sabe qual que é a tese e você já sabe quais são os argumentos que validam aquela informação. Fechou? Eu gosto de dizer,
Se tiverem paciência, se tiverem calma, se tiverem entrega, disponibilidade, na medida em que vocês fizerem essas duas análises, a textual e a temática, com o máximo amor e carinho, glória a Deus nas alturas. O sucesso pessoal e profissional alcançará. Os sucessos profissional e pessoal alcançarão cada um de vocês. É o meu voto com o celular da minha esposa para cada um de vocês. Muito agradecido por sua boa vontade, por sua atenção, por sua compreensão. Eu, professor Benê França, estou a serviço de vocês. Vão lá, coloca no comentário. Professor Benê, eu queria que você falasse sobre tal assunto. Vamos lá, pode falar. Nós apresentaremos daqui a pouco alguns outros vídeos envolvendo 3 outras análises mais complexas e com dicas para fazer um trabalho de graduação, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutoramento. Isso graças à terceira abordagem, que é a análise interpretativa. Professor Benê, o que é um seminário temático? Vamos explicar isso. 4ª abordagem, problematização. Professor Benê, como fazer uma documentação? Vamos explicar isso, chamando de síntese pessoal, a 5ª abordagem. Agradeço a Deus. Agradeço ao professor Antônio Joaquim Severino, que na sua humilde existência, no seu ardor intelectual, nos deu para o Brasil e para o mundo a obra Metodologia do Trabalho Científico. De modo particular, essa subseção 2.2.1, Diretrizes para a Leitura na Interpretação de Textos, a qual eu posso encontrá-la gratuitamente lá no Google's Book. Muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, compartilhe, divulgue. Estamos a serviço de vocês. Que Deus nos abençoe e nos guarde de todos os males. Abraços!